Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, versículo 1. Mas você já parou para meditar em todo esse salmo? Esse salmo é tremendo. O versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como nós precisamos estar sempre engrandecendo e bendizendo ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. O 3, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É o Deus que não nos mantém no peso da culpa, diante da nossa atitude de confissão, arrependimento e rendição. Ele nos perdoa e, como bênção desse perdão, também traz sobre nós cura. Olha o versículo 4, quem rendime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade, de misericórdia. Como pode um Deus tremendo como esse? Esse salmo é lindo. Você precisa viver esse salmo, experimentar, andar, fluir, deixar-se mover nesse salmo. Olha o versículo 5, quem enche a tua boca de bens e de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha que maravilha. Deus que coloca em nossas vidas coisas boas e renova o nosso vigor, a nossa juventude, nos dá bênção constantemente. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Deus julga com fidelidade. Deus julga e faz justiça, porque a justiça, eu já falei aqui em alguns outros vídeos, a justiça antecede a paz. Não há paz dentro de nós sem que a justiça primeiro se manifeste. É princípio do Senhor. O versículo de número 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele agiu tremendamente, aquele que era o guardião do povo de Israel, foi chamado pelo Senhor, Moisés, varão valoroso, que conduziu aquele povo, aleluias, até a terra prometida. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânime e grande em benignidade. Ele exerce misericórdia para conosco, ele é benigno para conosco, ele é aquele que nos leva a viver a sua bondade, como está lá em Gálatas, capítulo de número 5, quando fala lá do fruto do Espírito, é tremendo essa palavra. No 9, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, ou seja, Deus é aquele que dá a correção na medida certa, Deus é aquele que repreende, exorta para que tenha um novo proceder, um novo caminho, para que nós possamos com ânimo vivenciar, viver um novo tempo, sendo instruído, exortados pelo Senhor para o nosso bem. Confia nisso, querido. O Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, dependa dele, lance-se nele, confia no agir dele, saiba que ele está movendo poderosamente as coisas. Olha no versículo 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Imagine se nós fôssemos tratados por Deus segundo aquilo que nós erramos, segundo aquilo que nós pecamos. Já teríamos sido lançados no lago de fogo, já teríamos sido destruídos. Deus é o Deus que olha para as nossas iniquidades, nossos pecados, porque somos pecadores. Eu peco, você peca, nós pecamos. E se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Se ele olhasse para nós segundo as nossas iniquidades, nós seríamos destruídos, porque Deus é santo. Santidade ao Senhor. Sempre santidade ao eterno Deus. Mas ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele nos trata com o olhar da cruz de Cristo, que para nós, eu já falei isso aqui em outras situações, Deus é Senhor, ele está acima do tempo. Enquanto que para nós nos referenciamos que Cristo morreu há 2000 e poucos anos atrás, o sacrifício de Jesus, como diz a palavra, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. O sacrifício de Jesus é como se estivesse acontecendo agora. Sacrifício foi feito agora, há um segundo atrás. Para Deus não há essa limitação de tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Deus que faz todas as coisas serem nuas, estarem nuas e patentes, as claras diante dele. Que maravilha essa palavra! Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Que Deus tremendo! Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.
As misericórdias do Senhor estão sobre nós. Assim a sua misericórdia é grandiosíssima para com nossas vidas. E Ele afasta de nós os nossos erros, os nossos pecados. Deus é Deus que não mantém registro de falta. Deus é Deus que não mantém sobre nós um rótulo de que pecou. Desde que nós, confessando com sinceridade do coração, com arrependimento genuíno, com um coração quebrantado, com necessidade e disponibilidade de mudar de atitude, ele riscou a cédula de acusação que era contra nós. Ele anulou a palavra de acusação que era contra nós. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha que tremendo, quando eu temo ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, Ele vem com compaixão a nosso favor, mesmo que diante do erro. E uma coisa importante, nós temos salientado aqui, o pecado tem nome. O pecado tem nome, não é que o fulano tem uma dificuldade, não é que o Adaías tem uma dificuldade, ora dificuldade. Se o Adaías tem a prática de pecar, e se o Adaías mente, se o Adaías tem atitudes que não condizem com a palavra, o Adaías tem que dar nome a esse pecado. E nós temos que dar nome a isso, porque Deus é Deus que nos identifica o pecado que cometemos através da sua soberania e conhecimento de todas as coisas, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós precisamos chegar diante dele e dizer: Pai, pequei nisso, errei, cometi tal ato, fiz tal coisa. E então, dando nome, nos reposicionarmos na presença do Senhor e apresentarmos a Ele com o coração quebrantado. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, nós não somos nada. Só estamos de pé porque aquele que reina nos mantém firme. É Ele que nos mantém forte. Nós só estamos de pé, Ele compadece, Ele sabe que nossa estrutura não é nada. E olha que mesmo nessa estrutura que não é nada, que é pó, Ele nos olha com o seu olhar de amor e chama-nos a sua criação como a sua imagem e semelhança. É importante salientar como está lá em João, capítulo número 1. Veio para que eram os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só se torna filho de Deus quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Só. Essa palavra dizendo. E nós precisamos caminhar nela. Os demais que não recebem a Jesus, e tem aqueles que o negam, tem aqueles que o rejeitam veementemente. Esses não são filhos, são criaturas. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. A erva floresce e logo ela desvanece. Passou-se o ciclo dela, foi embora. Ele está dizendo aqui que o homem também é comparado a isso. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor, pois, passando por ela o vento, logo se vai, o versículo de número 16. E o seu lugar não conhece mais. É assim que acontece. Em Mateus, Jesus vai falar que olha para os lírios do campo, que hoje estão aqui e amanhã são lançados ao fogo. Olhai para os pássaros, que não semeiam nem ceifam, e o próprio Pai os alimenta. E aí ele remata dizendo a prioridade e dando a identificação do que é mais importante. Não valeis vós mais do que os pássaros? Jesus mostrou-nos que a prioridade, o maior valor, é o ser humano e não a criação. É o ser humano e não o passarinho, e não o animal. É o ser humano que é a imagem e semelhança do Criador. Esse é o bem mais importante, o bem mais precioso da humanidade da face da terra, chama-se gente. E aí continua: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quem teme ao Senhor tem misericórdia do Senhor, eternamente, passando de eternidade a eternidade. Sobre aqueles que guardam o seu conserto, o seu mandamento, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. A misericórdia do Senhor está sobre esses que observam os mandamentos do Senhor, que observam a sua palavra. Caminhe nisso, viva isso. Mesmo que hoje você possa ter errado, ou que ontem você possa ter pecado, é importante salientar que nós não podemos viver na prática
do pecado. Nós não podemos caminhar praticando dia após dia o pecado. Nós precisamos renunciá-lo para viver um novo tempo na presença do Senhor e sermos ajudados em tempo oportuno, restaurados pelo Senhor. Aí ele fala aqui, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor os anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos obedecem o comando do Deus Todo-Poderoso. Vai lá em Hebreus, vai dizer que eles são ministros enviados por Deus para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão cumprindo isso e os anjos devem bendizer ao Senhor. Os anjos devem cumprir os seus mandamentos. Bendizer ao Senhor todos os seus exércitos, os exércitos dos céus. Vós, ministros seus, que executai o seu beneplácito. Ou seja, os anjos são aqueles que trazem sobre a humanidade, sobre aqueles que temem ao Senhor, as benfeitorias de Deus, beneplácitos, os bons feitos de Deus, que traz as boas dádivas do Senhor. Os anjos trazem isso, os anjos trazem provisão àqueles que temem, confiam e dependem do Senhor. E por último ele diz, bendizei ao Senhor, versículo 22 de Salmo 103, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que Deus criou deve bendizê-lo. Todo o ambiente, toda a criação deve enaltecê-lo, exaltá-lo. E nós somos chamados para adorar a Deus acima de todas as coisas. Não somos chamados para adorar o sol. Não somos chamados para adorar as plantas. Não somos chamados para adorar os animais ou qualquer coisa que está. A Bíblia vai nos falar que nós não podemos servir a nada ou adorar ou cultuar nada que está semelhança no céu ou na terra, mas cultuar o Senhor. E aí ele arremata com a mesma palavra que ele deu no primeiro versículo, finalizando para o homem, aquele que tem relacionamento com Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É essa a palavra que Deus está dizendo para nós no dia de hoje. Então, querido, então, querida, bendize ao Senhor, exalte-o, louve-o. São grandes os feitos deles na nossa vida. São grandes as bênçãos dele derramadas sobre nós. Ele está abençoando você. Sintonize-se com ele, ligue-se com ele, tenha contato direto com ele através de Jesus, através da sua palavra, a palavra da verdade. E Deus possa guardar os seus passos. Senhor, que essa palavra edifique, conforte, exorte, essa palavra instrua, fortaleça e capacite o meu irmão e a minha irmã a viver o sobrenatural da tua vontade. Eu o abençoo nesse momento de oração, ó Pai, a sua casa, projetos e planos, em nome de Jesus. Deus te abençoe pelos todos os seus caminhos e os seus passos. Nós estamos aqui para servir, porque o maior é o que serve. Eu louvo a Deus por sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e um grande beijo no seu coração.